Santo Ambrósio, Santo Agostinho, São Jerônimo, São Cirilo de Jerusalém, São João Crisóstomo, São Cipriano de Cartago. Por que a igreja primitiva rezava aos santos? Olá, salve Maria. Eu sou a Kertlin Ribeiro e eu estou aqui para tratar de um tema que é um pouco polêmico, mas ainda assim ele faz parte da riqueza doutrinária, teológica e histórica da igreja, da nossa igreja católica. Então ele merece ser tratado devidamente. Eu me refiro à comunhão, intercessão e invocação dos santos. A aula será ministrada de maneira a expor o que foi o pensamento cristão no decorrer da história com respeito a essa doutrina e responder perguntas que foram enviadas via WhatsApp para a Eva e repassadas para mim. Eu recebi o convite da Eva para gravar essa aula, mas eu acabei demorando muito. Eu não consegui gravar a tempo e eu peço desculpas por isso. Mas o fato é que essa aula deve ser gravada porque eu creio que é um conteúdo bastante rico e completo com respeito àquilo que a igreja ensina e o que os santos ensinaram no decorrer da história acerca da vida após a morte. Ela não pretende dar uma exposição exaustiva, taxativa. Há muitas coisas a considerar e a doutrina tem certo grau de mistério. Mas ainda assim, convém tratar dela, porquanto ela é uma grande raiz de problemas e confusões, más interpretações e, inclusive, acusações contra os católicos. Eu estou consciente de que muitas pessoas que trazem algum tipo de objeção possuem em seu coração o desejo sincero de servir a Deus. Alguns, inclusive, possuem uma escusa de consciência quanto a essa doutrina. E é completamente compreensível aquela pessoa se excusar daquele tipo de devoção. Isso é completamente compreensível. E eu fui protestante. E tem muitos protestantes que eu conheço e amo. E que eu entendo o motivo de, sob a justificativa de não pecar contra suas consciências, se eximem, se abstêm de tal prática. Todavia, é importante tratar desse tema, porque, longe de trazer algum tipo de obrigação às pessoas, é uma maneira de conduzir as pessoas a uma real compreensão do quadro todo e se aprofundar nas riquezas do cristianismo, suas riquezas teológicas. Além disso, é também importante em razão do grande número de confrontos que tem havido, e inclusive injustos, contra os católicos, que são acusados de coisas como idolatria ou necromancia, unicamente pelo fato de manter aquela doutrina que eles receberam da igreja e que é ensinada desde os seus primórdios com respeito à vida eterna e às implicações da obra salvífica de Cristo na cruz, tanto para os vivos quanto para os mortos. É também uma maneira de honrar a memória de grandes homens de Deus do passado que praticaram tais devoções embasados na doutrina da vida eterna e que, tal como os católicos, são vistos como pagãos, ou no mínimo ignorantes e supersticiosos. Convém, portanto, dar a estes a defesa de por que eles mantinham tal doutrina. Eram eles tolos, estúpidos, pessoas simplórias que acreditam em toda a historieta, ou eram eles cristãos, que amparados na esperança da vida eterna mantinham essa devoção? Homens tais como Santo Ambrósio de Milão, defensor da fé, Santo Agostinho de Hipona, o doutor da graça, São Jerônimo, tradutor da Bíblia, São Cirilo de Jerusalém, príncipe dos catequistas, confessor e mártir da Igreja Cristã Primitiva, São João Crisóstomo, o chamado Boca de Ouro, Cipriano de Cartago e inúmeros outros, que foram grandes defensores e expositores da ortodoxia e, além disso, muitos mártires, tendo derramado seu sangue pela fé. Convém, portanto, uma defesa. Não uma defesa beligerante, mas uma defesa caridosa. Para com os católicos de hoje e do passado, que merecem o respeito, a consideração que convém a grandes e nobres homens que combateram o bom combate. Antes de começarmos, é necessário que eu explique para você a metodologia de interpretação da Escritura que é usada pela Igreja Católica. A Igreja Católica, ela não é adepta do sola Escritura. Ela é uma igreja completamente debruçada sobre a tradição. A Bíblia, assim como todo e qualquer livro, ela é passível de várias interpretações. Então é por isso que você vai me ver tentando apresentar para você os vários comentários patrísticos de cristãos antigos com respeito à leitura daquele livro. Porque foram cristãos que andaram com o Senhor ou estiveram perto de quem andou. A Bíblia, ela tinha um pano de fundo. Por exemplo, a cultura judaica, da qual nós tiramos ideias como a ideia do purgatório, a ideia de que no além os justos ainda intercediam. Tudo isso vinha da cultura judaica. E os cristãos, que os primeiros eram judeus, eles iam passando aquelas interpretações, de tal maneira que a Bíblia não foi dada à igreja de forma solitária, mas junto da Bíblia
era dada também a interpretação da Bíblia, presente nos vários textos escritos por aqueles que andaram com os apóstolos e preservaram a maneira de interpretar daqueles textos. Essa é a tradição. Óbvio que há diferença entre a tradição com T maiúsculo e as diversas tradições locais, disciplinares, litúrgicas ou devocionais. E, além disso, há escritores que escreveram naquela época e nem por isso produziram tradição infalível. Isto é, alguma opinião sua não estava de acordo com a regra da fé. Mas, na maioria das vezes, os antigos concordavam. Você vê Justino Marte dizendo que a Eucaristia é o corpo de Cristo. Irineu dizia o mesmo, e outros. Inácio de Antioquia, todos concordando com isso. Então, em muitos aspectos, é unânime. Mas, em outros, você vê que havia uma disputa. Quando havia essa disputa, o que ocorria? Uma convocação de um concílio, no qual os membros do magistério, que eram os bispos, iam debater aquelas variadas interpretações que surgiam na patrística daquele texto, e nunca se afastando da Bíblia. Então, havia esse tripé. O concílio, uma vez definindo uma interpretação que era harmoniosa tanto com a tradição como com a escritura, havia o que nós chamamos de dogma. Então, sabendo disso, nós já temos os instrumentos para começar essa aula. A ideia de que podemos interceder por outros e que podemos sim pedir a intercessão de pessoas em nosso favor surge a partir da base comum da comunhão. O que é a doutrina da comunhão? É o compartilhamento de bens, tanto materiais quanto espirituais, entre os membros do corpo de Cristo. Nós recebemos esse conceito tanto da Escritura Sagrada, quanto da tradição, quanto da própria experiência natural, pois todo ser, ele está sujeito a comunicar-se, comungar de bens advindos de outrem, bem como também ele mesmo compartilhar bens, da mesma forma como ocorre com o corpo humano. O sangue vai de uma veia para outra, irriga um membro, depois irriga o outro, é assim com a igreja. Partes que têm certas funções que levam nutriente para outra, que por sua vez vai levar para outra. Agora a primeira pergunta. Por que orar ao santo se o único intercessor é Jesus Cristo? Aí cita 1 Timóteo 2,5. Tá bom, tem uma passagem da Escritura que ela é muito interessante. Mateus 18:10. Tomem cuidado para não desprezar nenhum só destes pequeninos, porque eu lhes digo que no céu seus anjos sempre estão na presença de meu Pai. Eu gosto dessa passagem porque ela fala de uma intercessão, mesmo que sutil. Jesus está falando de anjos que estão fazendo o trabalho de um intercessor. Eles estão aparecendo diante da presença do Pai que está nos céus e levando as necessidades daqueles pequeninos. E aí o que Jesus diz? Ele dá quase um tom de ameaça. Ele diz assim, ó, tomem cuidado, porque a maneira como vocês agem determinará o parecer que será levado ao meu Pai pelo anjo. O anjo guardião, que é o que nós chamamos de o anjo da guarda, né? Ele vai levar aquela sua atitude diante do meu Pai. E qual vai ser o parecer do anjo? Quero dizer, pode ser que você fique encrencado. Então, essa passagem está com certeza falando de intercessão, porque que Deus teria a ver com o anjo, em que ele precisaria do anjo para saber o que está acontecendo na terra, ou então para como nossas mães faziam, né? Colocando o irmão mais velho para piruar o mais novo. Olha, mamãe, ele está fazendo isso. Deus não precisa disso. Deus não precisa de alguém que fique vigiando, porque ele é onipresente, ele já sabe. Só que ele quer o parecer do anjo. Ele quer que o anjo dê a sua opinião. Ele quer que a sua criatura se relacione com ele. Tem gente que pensa que os anjos são robôs, eles não têm nada na cabeça, eles só fazem as coisas e eles não pensam nem conversam com Deus. Alguns dizem, inclusive, uma tolice, né? Uma tolice, mas é porque não entendem. Eles dizem, Deus não vai poder fazer isso, porque se Deus usasse os santos, eles falam dos santos, ele iria ser um Deus menor, porque ele iria estar abrindo mão de sua autoridade e delegando a outros. Ora, que tolice! Deus quer delegar a outros. E isso não tem a ver com uma diminuição da sua autoridade. Isso tem a ver com o seu amor. Ele quer que as suas criaturas se relacionem. Ele quer se relacionar com o anjo. Ele quer ouvir o parecer do anjo. Ele quer ouvir a opinião do anjo. Ele não precisa do anjo.
Ele não precisa absolutamente, mas ele quer usar o anjo, como diz a palavra, como agente de nossa salvação. Ok, mas por que você está falando isso, Kathleen? Porque é uma passagem citada pelo próprio Jesus, em que ele apresenta um outro intercessor. E ele não dá nenhuma marca de que ele esteja com ciúme, ou que aquele anjo está roubando a sua autoridade e sua função, ao interceder no céu por aquele pequenino. Mas Kathleen, a Bíblia diz que Jesus é o único intercessor. Se a Bíblia quisesse dizer que Jesus era o único intercessor, nesse sentido que você está pensando, ela não teria apresentado outros intercessores, como por exemplo os cristãos que vivem na terra e os próprios anjos que estão no céu. Então há um sentido próprio para aquela passagem. Vamos ler. Porque, preste atenção, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Essa é a correta interpretação. Um mediador. Por quê, Kathleen? Porque você tem que, pelo menos se você se coloca na posição de interpretar a Bíblia, você tem que saber um pouquinho de lógica. Se a Bíblia mostra vários intercessores e diz que Jesus é o único intercessor, então em que sentido ele é intercessor? Isto é, em que sentido ele nos oferece uma intercessão única? E aí nós lemos no versículo seguinte, Paulo explicando. Vamos lá, o verso 6. O qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Isto é, Cristo é o único mediador, o único intercessor, porque a sua oferta em favor de nós, em nosso resgate, cobriu todas as nossas dívidas e nos deu tudo de que nós precisávamos para a nossa salvação. E é por meio dela que nós mesmos somos intercessores. Nós mesmos participamos de sua mediação única, porque estamos unidos ao seu corpo. Sendo ele cabeça, sua graça flui para nós e por isso intercedemos. Quando, por exemplo, é dado a um cristão interceder por outra pessoa, ele está advogando em favor daquele outro amigo seu, o seu igual, o seu semelhante. O que é advogar? É se colocar diante de um juiz, um tribunal, e proferir palavras de defesa. Toda alma, todo cristão, quando ele se coloca diante de Deus em oração, começa a proferir palavras em favor de outra pessoa, ele está advogando em favor daquela pessoa. Isto é, invocar a misericórdia de Deus. Ele está fazendo isso em favor do seu irmão. Muitas vezes ele usa a sua própria compreensão da palavra de Deus, da fidelidade. Senhor, o Senhor é misericordioso. Lembra-te, Senhor, dos dias de Israel, quando Israel pecou, os dias de outrora. O Senhor teve piedade. Então, ele evoca aquele atributo de Deus, de misericórdia, diante da majestade do Altíssimo, para trazer à memória de Deus aquela sua promessa e Deus usar de compaixão para com o amigo do cristão. Então, ele está advogando, ele está trazendo a sua defesa como uma forma de demonstrar o seu amor através do tempo gasto, através da submissão, através de um jejum. E a oferta que apresentamos a Deus quando vamos diante dele pedir por alguém é o próprio Cristo. Por isso pedimos em seu nome. Porque sua graça abre para nós uma fonte infindável de bens. E assim o seu amor e o nosso amor é apresentado. O amor daquele cristão que é apresentado diante de Deus na forma de atos de intercessão. Intercessão só é possível porque há compartilhamento. Há compartilhamento, por isso há intercessão. Há a possibilidade de alguém, em certa situação, às vezes é uma situação mais favorecida que outra, ela pedir, advogar em favor de alguém que está enfraquecido. E naquela sua situação favorável, ele enriqueceu o seu irmão por meio de bens espirituais que fluem de Deus. Agora, tem um terceiro tópico que diz respeito a invocar. A invocação, como Santo Ambrósio vai dizer, é possível por causa da comunhão. Ambrósio diz: os anjos podem ser alvo de nossos pedidos de intercessão. E não somente os anjos, ele também diz que as almas dos apóstolos no céu, eles oram por nós. Ele diz isso em seu tratado sobre as viúvas. Elas, as viúvas, devem recorrer aos apóstolos, que podem nos ajudar e devem ser introduzidas, elas, pela intercessão dos anjos e dos mártires. Mas por quê? Porque ele acreditava no compartilhamento de bens entre os membros do corpo, mesmo com aqueles que já estavam na glória, com Cristo. E aqui nós temos o segundo caso em que ele fala, no capítulo 55, os anjos devem ser suplicados. Que incrível! Santo Ambrósio de Milão, o grande mestre, bispo, responsável pela conversão de Santo Agostinho, em grande medida, não é? Veja que ele diz que os anjos devem ser suplicados. Olha o verbo que ele usa, obsecrandi, que
deve ser alvo de súplicas. Para os cristãos primitivos, pedir algo a alguém nunca foi idolatria, sobretudo quando aquilo que você pede a essa pessoa é simplesmente que ela ore. Graças à possibilidade de haver comunhão entre os membros do corpo de Cristo, por meio do quê? Do Espírito Santo, que flui através do corpo de Cristo, há a possibilidade de intercessão de alguém que está em uma posição favorável, advogar em favor de alguém que não está. Isto é, alguém mais forte espiritualmente, compartilhar dos bens espirituais que recebeu de Deus com aquele que está em situação de maior fragilidade espiritual. Então, invocar, como disse Santo Ambrósio, obsecrare, é uma forma de eu dizer minhas necessidades. Isso porque há uma comunicação entre os membros do corpo de Cristo. Dito isto, fica mais do que claro em que sentido um homem pode ser intercessor do outro. Quando você pede àquele seu irmão, ore por mim. Quando você pede àquele seu amigo, por favor, coloque essa intenção nas suas orações à noite. Então, tudo isso nos serve para percebermos o vínculo que une cada um dos cristãos. De maneira que Deus, ele mantém seus dons pela agência e pelo relacionamento. Mas assim, isso não se tornaria um tipo de barreira? Não se tornaria um tipo de barreira, porque só se tornaria um tipo de barreira se fosse uma obrigação. Não é uma obrigação. Não é assim obrigatório que você faça orações, que você faça orações conjuntas, né? Você ore junto com outras pessoas e peça que outras pessoas orem por você. Isso não é obrigatório. E se não é obrigatório, então é inútil. Não foi isso que eu disse. Eu disse que não é obrigatório. Eu não disse que é inútil, porque a Escritura assegura que é muito útil e ela recomenda que você peça que outras pessoas mais justas do que você ore por você, que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Vamos ler. Está aqui em Tiago, capítulo 5. Primeiro ele começa falando que se alguém estiver enfermo, que se chame presbíteros. Ele não diz, olha, ore sozinho. Ele diz, chame pessoas que vão orar por você. Pessoas da igreja. Ele diz, sacerdotes da igreja. E estes façam a oração ungindo-o com óleo. Ele continua, né? No versículo 16, ele diz, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Novamente, você tem a ideia de que nós devemos orar uns pelos outros, porque uma oração solitária, ela de fato é eficaz, mas é muito mais eficaz uma oração conjunta, na qualidade de participantes do corpo de Cristo, cooperadores uns dos outros, né? Você viu naquela imagem de Moisés sendo sustentado por Ur e Arão, na batalha de Refidim, em que eles ergueram os braços dele, né? Então, nós necessitamos uns dos outros. Então, ele continua. A oração do justo pode muito em seus efeitos, ou seja, ela tem grande eficácia. Novamente, nós estamos aqui diante de uma questão, porque o versículo ele não deixa dúvidas de que a qualidade que está sendo enfatizada aqui é o fato de que a pessoa é justa. Então, alguém justo que ora a Deus, ela tem grandes chances de ser ouvida. Por quê? O que é justiça? É a santidade. Nada mais é do que uma intimidade com Deus. Então, ele continua, Elias era um homem pobre como nós. Então, aqui ele está falando de quê? De natureza. Ele tinha a mesma natureza que nós somos seres humanos. Ele era um homem sujeito às mesmas paixões. E orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva. E a terra deu seu fruto. O que ele está dizendo? É que o que havia de diferente em Elias não era a sua carne humana, mas o fato de que nele habitava o Espírito Santo, que o tornava santo e justo. Novamente se reflete aqui a questão da qualidade que está além da carne e da aparência, a sua justiça. Há uma outra passagem na qual a Escritura enfatiza o poder da justiça do intercessor para o efeito da resposta divina. Está em Jeremias 15:1. Vamos lá. Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e saiam. Mas, Kathleen, Deus está aí se negando a ouvir essas duas pessoas. É verdade, mas o ponto não está na negação de Deus. O ponto está na ênfase que ele dá a esses homens, e não a um Cohen, ou a um Avner, ou a um Benjamim, que era dentre o povo. Não, ele diz assim, essas pessoas que poderiam me fazer mudar
de ideia, elas ainda assim não me farão, porque o povo de Israel pecou gravemente. Só que aí você responde: ok, eu admito que Deus está dando algum tipo de destaque para esses homens e para a sua ação intercessória. Todavia, eu ainda fico com o pé atrás com essa questão de justiça. Tá bem, então vamos para o próximo exemplo. Jó 42. Jó havia sido afligido por uma doença e seus amigos, na tentativa de ajudá-lo, formularam várias justificativas. Contudo, eles estavam errados. Depois que o Senhor acabou de dirigir essas palavras a Jó, disse a Elifaz de Temã: estou irado contra ti e contra teus 2 amigos, porque não falastes corretamente de mim como Jó, meu servo. Tomai, pois, 7 touros e 7 carneiros, e vinde ter com meu servo Jó. Oferecei-os por vós em holocausto, e meu servo Jó intercederá por vós. É em consideração a ele que não vos infligirei ignomínias, por não terdes falado bem de mim como Jó, meu servo. Veja que aqui o que tornou a oração dos amigos de Jó incapaz foi o fato de eles estarem em pecado. Eles não tinham justiça, isto é, eles tinham pecado ao mentir acerca da situação de Jó e ter falado o que não era verdade da parte do Senhor. Nós temos uma situação bem similar no Novo Testamento com Simão o mágico. Ele havia praticado o que nós chamamos de simonia, né? Hoje a simonia vem de Simão, o mágico, desse episódio em Atos capítulo 8, quando ele, pedindo o Espírito Santo, ele oferece dinheiro para os apóstolos. Então, Pedro olha para ele e disse: pereça você e o seu dinheiro, porque você acha que pode comprar o dom de Deus. Ou seja, ele iria ser castigado por aquela atitude. E aí, o que Simão fala? No capítulo 8, verso 24, ele diz: ore você por mim, para que não me aconteça nada do que você disse. Ou seja, ele reconhecendo seu pecado, ele se ajoelha e implora a intercessão do apóstolo Pedro. De novo, aqui eu vou ressaltar que eu não estou dizendo que pedir a Deus diretamente não seja eficaz, mas a Bíblia também garante que quando você está debilitado espiritualmente, você pedir a alguém justo para interceder, ser seu intercessor diante de Deus em oração, isso tem muita utilidade e é bastante eficaz. Mas, Kerton, eu não acredito nesse negócio de mais justo. Para mim, todo mundo é igual. Isso aí é facilmente refutado pela Escritura. O próprio Jesus disse em várias passagens da Escritura que praticando certas obras, como ensinar um pequenino, pode torná-lo grande no reino. E se a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira alguma vocês entrarão no reino dos céus. Então é possível que uma justiça exceda a de outro homem. Além disso, o próprio Jesus Cristo, ele disse que se vocês forem perseguidos por causa da verdade, forem maltratados e caluniados por causa de mim, vocês devem se alegrar, porque grande é o vosso galardão no céu. Ora, se Jesus disse que tais pessoas receberiam um grande galardão, significa que há um pequeno galardão. Há diferentes graus de recompensa no céu para as pessoas dependendo da sua justiça. Isso significa, então, que há pessoas, sim, que são mais santas do que outras. A segunda pergunta é: se só Deus é santo, por que chamar o homem mortal de santo? Eu acredito que nós já temos capacidade para responder algumas das perguntas que foram propostas no começo. Como essa, né? A gente já falou um pouquinho dos diferentes graus de justiça e santidade. Será que as pessoas não podem ser santas? Será que não é possível que pessoas, homens, sejam santos só porque está claro que Deus é santo por natureza? 1 Pedro 1:15-16 diz o seguinte: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Palavra do Senhor. Que não é a única passagem que nós temos descrevendo esse tipo de comportamento, de Deus requerer que homens sejam santos. Uma passagem também muito interessante que afirma que ninguém poderá jamais ter qualquer parte no reino dos céus sem a devida santidade, ela se encontra em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Veja o que São João Batista diz sobre a necessidade de produzir bons frutos. Ao ver, porém,
que muitos dos fariseus e dos saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, da cólera vindoura? Produzi, pois, frutos de verdadeira penitência, ou frutos de arrependimento, e não digais dentro de vós: nós temos Abraão por pai. Pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar destas pedras filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Que tipo de padrão nós temos aqui? Deus está pedindo algo de nós. Deus está pedindo que sejamos santos. Mas por que ele pediria que sejamos santos se não é possível ao homem ser santo? Alguns vão dizer assim: não, mas Deus está pedindo algo que ele já sabe que a gente não vai ter. Então, essa ordem que ele nos ordena, nos comanda a sermos santos, é uma ordem sem qualquer valor pragmático, pois ela nos indica apenas um comportamento que nós não teremos jamais. E isso faz com o intuito de que possamos ir a Cristo e buscarmos nele a nossa justificação pela graça. Primeiro de tudo, é importante estabelecer muito bem os limites daquilo em que a igreja concorda nessa assertiva e aquilo em que ela discorda. Porque, de fato, a igreja concorda que a lei, de alguma maneira, ela nos leva a irmos a Cristo à medida que nós ficamos desapontados com a nossa própria natureza. Nós somos levados a ir a Cristo porquanto nós não temos aquilo que Deus requer de nós. Isto é, a justiça. Vamos ver o que a igreja diz sobre isso em um dos mais importantes documentos sobre o tema, os cânones do Concílio de Trento. Se alguém disser que o homem pode ser justificado diante de Deus por suas próprias obras, sejam elas feitas através do ensino da natureza humana ou da lei, sem a graça de Deus através de Jesus Cristo, seja anátema. 2. Se alguém disser que a graça de Deus por meio de Jesus Cristo é dada somente para isto, para que o homem possa viver mais facilmente de forma justa e merecer a vida eterna, como se, por livre arbítrio, sem graça, ele fosse capaz de fazer ambas as coisas, embora dificilmente e com dificuldade, seja anátema. Então, o que está sendo dito aqui? Que o homem não fica da mesma forma a encontrar Cristo. Que todos os homens santos são santos pela graça santificante que transforma a sua natureza. Porque não há nada na sua natureza, na sua carne, capaz de produzir por si só algo aceitável a Deus. Mas, pela graça, é possível que homens justos, santos, que tendo se tornado um tabernáculo de Deus, uma morada de Deus, um templo de Deus, a graça produziu neles obras de justiça. Então, ele entrega a Deus uma oferta, mas essa oferta é aceita dependendo da graça. Agora eu vou ler para vocês as últimas palavras de Policarpo de Esmirna. Ele foi martirizado por volta do ano 155 ou 156. Deus dos anjos e poderes e de toda a criação e de toda a raça dos justos que vivem em tua presença, eu te bendigo porque me concedeste este dia e hora, me julgando digno de receber parte entre os mártires no cálice de teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, tanto da alma como do corpo, na incorruptibilidade do Espírito Santo, que eu possa ser recebido entre eles em tua presença neste dia, como sacrifício rico e aceitável, segundo tens preparado e de antemão revelastes a mim, e assim o cumpristes, tu que és o Deus fiel e verdadeiro. Ele está aqui fazendo uma oração antes de ser martirizado. E ele fala de si mesmo como um sacrifício ofertado a Deus, de modo que ele se torne digno de ser recebido entre os santos que estão no céu, os mártires, posto que ele estaria compartilhando agora do mesmo cálice que eles, Aqueles justos que, como ele diz, vivem em tua presença no céu agora. De modo que ele seja recebido entre eles, entre esses mártires, neste dia, como sacrifício. Mas que cálice é esse que Policarpo evoca? É aquele do Evangelho. Vamos lá para a passagem. Mateus 20, 20 a 23. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino.
Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhe ele, Jesus, e diz-lhe Jesus: Na verdade bebereis o meu cálice, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. É como quando a gente vê passagens em que Cristo diz que façam essas coisas, deem o dízimo e tal, essas obras, Deus as recebe, se elas forem embaladas pela graça. Se elas não estiverem nessas condições, Deus não vai recebê-las. É por isso que está escrito que uma pessoa que sofre perseguição, que sofre o martírio por causa da verdade, ela recebe um grande galardão, Deus a recompensa pela a sua atitude justa, porque Deus recebe o seu sacrifício. É uma diferença do catolicismo. De fato, a lei te leva a Cristo. O que eu não é suficiente. O que eu tenho não é suficiente. Mas uma vez que eu sou embalada pela graça, eu posso produzir boas obras que serão aceitas por Deus. Um dos mais iminentes a tratar desse assunto da natureza e da relação entre a graça e a santidade de uma pessoa foi Santo Agostinho, ao falar justamente da Virgem Maria. Em seu tratado sobre natureza e graça, quando falava de pecado, ele disse: devemos excluir a Santa Virgem Maria a respeito de quem não deseja levantar nenhuma questão quando o assunto é pecados, em honra ao Senhor, pois dele sabemos qual a abundância de graça para vencer o pecado em cada detalhe foi conferida a ela, que teve o mérito de conceber e dar à luz àquele que sem dúvida não tinha pecado. Bem, então, se com exceção da Virgem, pudéssemos reunir todos os homens e mulheres santos acima mencionados e perguntar-lhes se eles viveram sem pecado enquanto estiveram nesta vida, qual seria a resposta deles? Veja o que Santo Agostinho está fazendo aqui. Ele está relacionando a graça com a justiça, isto é, com a santidade de alguém. Pense só, o que é justiça? É a capacidade de uma pessoa de vencer o pecado. E é aí disso que ele fala quando trata da Virgem Maria, porque ela não tinha pecado nenhum, porque lhe foi dada graça de tal modo a vencer todo o pecado. É por causa da abundância de graça que foi dada a ela, que não foi dada a nenhum ser humano igual, a quantidade de graça que foi dada a ela, que ela pode ser vista como uma exceção. A ideia de que todos os seres humanos pecaram. Ela nunca pecou, ele diz. Devemos tratá-la como exceção, por causa da abundância de graça. E olha que Santo Agostinho era o doutor da graça. Então ele estava dizendo que quanto mais graça, mais justiça, mais santidade, mais capacidade para vencer pecado. Quanto menos graça, menos justiça, menos santidade, menos capacidade para vencer o pecado. E a Bíblia é categórica em dizer que há graus diferentes de graça, isto é, cada pessoa recebe apenas uma porção de graça. Ou seja, o que nós temos primeiramente é que a graça não é distribuída igualitariamente. Ou seja, há pessoas que têm graus diferentes de graça e, consequentemente, são diferentes quanto à santidade. Efésios 4:7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Além disso, nós temos outra informação de que a graça, ela pode crescer, ela pode se desenvolver. Ou seja, é muito versátil a relação que há entre Deus e os homens, não acham? Porque nós podemos sim crescer em santidade. A palavra do Senhor diz, em 2 Pedro 3,18: Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Essa versatilidade da questão dos dons distribuídos entre os fiéis é demonstrada inclusive na parábola dos talentos, que mostra que a um ele dá 10 talentos, a outro ele dá 5 talentos e ao último ele dá 1 talento. Este último, ele enterra o talento. E aí o que ele diz quando ele volta ao Senhor? Servo mau e infiel, por que enterraste o meu talento?
e ele é lançado nas trevas exteriores. Isso mostra-nos o quê? Que, embora recebamos cada um uma porção da graça, nós podemos sim fazer dela inútil, como o apóstolo Paulo mesmo disse. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. A Igreja Católica ensina que as pessoas são mesmo santas porque elas têm sua natureza modificada, porque é a forma como ocorre a regeneração, significa gerado de novo, de uma nova natureza. Por isso que aqui nós vamos encontrar o doutor Ludwig Ott, em Fundamentals of Catholic Dogma, ele, ao comentar o Concílio de Trento, ele mostra qual é a definição teológica da Igreja Católica para a graça. A graça sobrenatural é uma participação na natureza divina. A Igreja reza no ofertório da Santa Missa: fazei com que, pelo mistério desta água e deste vinho, nos tornemos participantes da sua divindade. Obrigada por assistir a essa aula e que Deus o abençoe.